Olá, galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem, lendo, estudando e fazendo as atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente! Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender! Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores. Meninos e meninas, vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender. Obrigada pela sua dedicação e também dos pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam os nossos alunos. Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças, tudo bem? Sou eu, professor Júnior, aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Estão animados? Então, vamos lá! Novamente para a aula de hoje, separem os seus materiais para realizarem as anotações necessárias, caderno, lápis e borracha. Além disso, para a aula de hoje, além dos materiais, eu gostaria que vocês reservassem um espaço na sala de vocês, afasta o sofá, afasta alguma coisa, porque vocês vão exercitar o corpo hoje também na aula, tá? Então, deixe um espaço bem à vontade aí para que a gente realize a nossa aula, tranquilo? Coloca lá no caderno a data de hoje, dia 7 de outubro de 2020, o nome completo e aula de língua portuguesa. Os objetivos da nossa aula hoje são planejar e produzir textos em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade. Além de identificar e diferenciar em textos verbos e seus diferentes modos apresentados na oração, modo infinitivo e imperativo. Só para que a gente retome a nossa aula de língua portuguesa, lá na segunda-feira, nós trabalhamos com textos instrucionais. Então o professor trouxe aquele jogo do Uno, mostrou para vocês um manual de instrução, para que serve esse tipo de texto. Então, para que a gente retome, um texto instrucional tem como finalidade instruir, orientar sobre algo. Exemplos: guias de cidades, folhetos explicativos, instruções de provas, receitas culinárias, regras de jogos, entre outros. E para a aula de hoje, o professor trouxe mais um manual de instrução, que é o manual de instrução de um jogo chamado Imagem e Ação. Vamos realizar a leitura do manual de instrução? Para quem não conhece, o jogo Imagem e Ação é esse aqui que o professor trouxe hoje, é o jogo desta caixa. Para que a gente entenda o jogo, nós vamos realizar a leitura do manual de instruções. Vamos lá? Todo mundo, então, junto comigo. Imagem e ação. Regra: idade a partir de 10 anos. Participantes: 4 ou mais jogadores divididos em 2, 3 ou 4 equipes. Componentes: um tabuleiro,
uma ampulheta, um baralho, 4 peões e 2 dados. Objetivo: levar o peão até a última casa, todos jogam, e ser a primeira equipe a adivinhar a palavra. Cartas: as cartas vêm marcadas com letras que representam diferentes categorias de palavras. São 6 as categorias possíveis. P-O-A-D-L-M. P: pessoa, lugar ou animal, incluindo suas partes e características. O: objeto, coisas que possam ser vistas e ou tocadas. A: ação, verbos ou expressões que designam uma ação. D: difícil, palavras difíceis de qualquer categoria. L: lazer, títulos de filmes, livros, jogos, esportes, artistas, etc. M: mix, palavras de qualquer uma das categorias. Preparação: os jogadores devem ser divididos em equipes, no mínimo 2 e no máximo 4. Não há limite de jogadores para cada equipe. Observação: o jogo fica mais rápido e emocionante se houver menos equipes e mais jogadores por equipe. Uma das equipes pode ficar com um jogador a mais se houver número ímpar de jogadores. As cartas devem ser embaralhadas, recolocadas no berço plástico e dispostas no centro da mesa. Deve-se providenciar lápis e papel para todas as equipes. Cada equipe escolhe um peão e o coloca no início do tabuleiro. Em seguida, segundo um critério qualquer, as equipes devem estabelecer quais jogadores serão os primeiros a desenhar e qual será a ordem de rodízio, para que a cada vez de jogar, a equipe alterne seus jogadores na posição de desenhista. O jogo. Primeira rodada. A casa inicial é uma casa todos jogam. O desenhista de uma das equipes pega a primeira carta e, sem que ninguém da sua equipe veja seu conteúdo, olha a palavra ou expressão que está na categoria Mix. Depois, mostra-a apenas para os desenhistas das outras equipes. Todos apostos, a ampulheta é virada e os desenhistas começam a desenhar para que os jogadores de suas equipes, tentando fazer com que eles acertem a palavra em questão. Os jogadores vão propondo palavras até que alguém diga a palavra certa, ou até que se esgote o tempo da ampulheta. A equipe que disser a palavra correta joga o dado numérico e avança seu peão, o número sorteado. Esta equipe terá direito a continuar desenhando. Veja rodadas seguintes. Se ninguém acertar a palavra, outra carta é retirada do monte pelos desenhistas das equipes para iniciar uma nova rodada. Rodadas seguintes. Na vez da sua equipe, o desenhista joga o dado das categorias para saber qual categoria de palavra será desenhada. Depois pega uma nova carta e desenha a palavra da categoria sorteada. Esta equipe continuará jogando até que os seus integrantes deixem de acertar a palavra. Quando errar, a vez passará para a equipe à esquerda. Regras gerais. A cada vez que uma equipe for desenhar, ela deverá ter um novo participante como desenhista. Haverá um rodízio. O desenhista não poderá usar comunicação física ou verbal, por menor que seja. Não é permitido usar letras ou números. 2 ou mais peões podem ocupar ao mesmo tempo uma mesma casa no tabuleiro. A equipe que acertar a palavra desenhada jogará o dado numérico para definir quantas casas avançará. Todos jogam. Quando o peão de alguma equipe estiver em uma casa todos jogam, todas as equipes participam da rodada. O desenhista deve jogar o dado para saber qual a categoria da palavra que irá desenhar. Depois, pega uma carta e a mostra aos desenhistas das outras equipes. Então, como na primeira rodada, todas as equipes jogaram ao mesmo tempo. Possíveis resultados de uma rodada. Todos jogam. Uma das equipes acerta a palavra primeiro. Essa equipe joga o dado numérico para definir quantas casas avançará. 2 ou mais equipes acertam a palavra ao mesmo tempo. Compra-se uma nova carta e repete-se a rodada. Todos jogam com a mesma categoria, apenas com as equipes que empataram. Ninguém acerta a palavra, ninguém joga o dado numérico. Escolha a categoria. Em algumas casas do tabuleiro, além do todos jogam, a equipe da vez tem o direito de escolher a categoria da palavra que será desenhada. Neste caso, não será preciso jogar o dado. Assim, ela poderá escolher a palavra que considera mais fácil ou a que lhe dará mais pontos. Vencedor.
Para ganhar o jogo, uma equipe precisa levar seu peão até a última casa, todos jogam, e ser a primeira a acertar a palavra. Não é necessário obter o número exato de pontos para entrar na última casa do tabuleiro. Se a equipe que estiver na última casa do tabuleiro não conseguir acertar a palavra primeiro, perderá a vez. A partir daí, para vencer, precisará adivinhar mais uma palavra, acertando numa próxima rodada todos jogam, ou esperando até a sua próxima vez de jogar. Enquanto essa equipe aguarda sua chance de vencer, as outras poderão alcançá-la, e a disputa ficará ainda mais emocionante. Importante: antes de iniciar a partida, os jogadores devem combinar qual o grau de precisão que se deve levar em conta para considerar uma palavra como correta. Exemplo: setor vale como departamento, autódromo vale como pista de corrida, Einstein vale como Albert Einstein. Uma vez combinados os critérios, todos deverão se manter fiéis a eles pelo restante da partida, usando-os para qualquer situação duvidosa. Opção de jogo: mímicas. Antes do início do jogo, os participantes podem optar por jogar fazendo mímicas em vez de desenhos. Essa decisão deve ser aceita por todos os jogadores. Nesse caso, não será permitido fazer desenhos durante o jogo, apenas mímicas. As regras para mímicas são iguais às de desenhar. Então, pessoal, olha só, a gente realizou a leitura de um texto instrucional. Então, nós vimos nesse texto quais são as regras, as características, o que acontece durante o jogo, e a gente consegue perceber que o jogo funciona como? Duas equipes, um desenha, a outra equipe tem que acertar a categoria, a palavra que foi sorteada. O desenho também pode ser substituído por uma mímica. Para que vocês entendam melhor a realização desse jogo que nós acabamos de ler, o professor convidou o professor de Educação Física lá da Escola Zeneida, o professor Felipe, para participar conosco do jogo de mímicas. Pode chegar, professor? Tudo bem, professor Felipe? Então, hoje, para que vocês percebam a nossa realização do jogo, nós podemos combinar, professor, que em vez de fazer o desenho, nós vamos trabalhar com mímicas? Pode ser? Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou ser uma equipe, o professor Felipe vai ser outra. Nós vimos lá no jogo que é legal de 2 ou mais participantes por equipe. Para evitar a aglomeração, né, não tem muita gente aqui, o professor e o professor Felipe vão mostrar para vocês como é que o jogo funciona. Antes disso, vamos apresentar para o pessoal de casa como é que o jogo está composto. Então, vejam, nós temos um tabuleiro, certo, professor? Esse tabuleiro nós temos a casa inicial, ó, vou colocar o azulzinho aqui no início, e vence o jogo quem percorrer todas as casinhas até o final, certo? Além disso, nós temos uma ampulheta, que é o que marca o tempo, tá? Então, quando a areia termina de cair, significa que o tempo para as mímicas e para quem está adivinhando acabou. Além disso, nós temos 2 dadinhos. O primeiro dadinho contém as letras das categorias dos jogos. O segundo dadinho contém números que mostram que, caso a equipe acerte a mímica, quantas casas ela vai andar. Tudo bem? Então é o seguinte, para que vocês entendam como é que o jogo funciona, aqui eu tenho uma série de cartas, olha só, várias cartinhas, o professor vai pegar uma delas para mostrar as categorias, olha só. Então, na cartinha aqui eu tenho as 6 categorias, olha só, as 6 categorias que mostram o que pode estar na mímica, né? Nós temos lá na categoria pessoa, lugar, nós temos Tocantins. Na categoria objeto, nós temos tobogã. Na categoria ação, eu tenho empurrar. Na categoria difícil, eu tenho a palavra impressão. Então, quando o dadinho for sortear uma categoria, nós vamos ter o que vai ser feito na mímica, tá? Enquanto a ampulheta vai carregando aqui, vai diminuindo a areia, o professor Júnior vai tentar adivinhar a mímica que o professor Felipe fizer. Tudo bem? Esse vai ser o nosso jogo. Lembrando que isso está no nosso manual de instrução. O manual de instrução é o texto, gente, que serve, que é organizado para instruir o leitor sobre aquilo que ele vai praticar, sobre aquilo que ele vai exercer. No nosso caso, o jogo. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, professor Felipe, eu vou jogar o dadinho,
tudo bem? Para a gente escolher a categoria que vai ser realizada a mímica, certo? Então vamos lá, primeiro passo. Olha só, então o dado caiu na categoria P. Na categoria P, então agora o professor Felipe vai escolher uma cartinha. O professor Felipe vai olhar nesta carta que ele escolheu qual é a palavra que está na categoria P e vai iniciar as mímicas a hora que eu virar a ampulheta. O professor Júnior deverá acertar a mímica que ele está fazendo. Vamos ver se a gente vai conseguir? Então vamos lá. Olhou a cartinha, professor? Separou? Daqui a pouquinho você mostra para as câmeras. Então vamos lá. Podemos começar? Começando. Casa. Telhado. Igreja. Igreja, olha só, a palavra certa era igreja. Como o professor acertou, então eu vou escolher o meu, vai ser o pininho amarelo. Agora eu vou jogar o dado para ver quantas casas o meu pininho amarelo vai andar. Olha só. 4. O dado caiu no número 4. Olha só. Então o pininho amarelo vai andar 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos para uma segunda. Como eu acertei, então agora a gente vai tentar mais uma vez. Será que era a palavra igreja? Olha só, olhem a cartinha que o professor Felipe sorteou. Era igreja, na categoria P, pessoa ou lugar, nós tínhamos da categoria igreja. Muito bem. Boa mímica, professor. Vamos lá agora então para a segunda categoria. Olha só, agora nós temos o dado na categoria M. Então nós vamos escolher uma nova carta, ver a palavra que está na categoria M para realizar as mímicas. Vamos lá? Professor, pode escolher a segunda cartinha. Escolheu a categoria? Vamos lá então. Agora o professor Felipe vai fazer uma nova mímica para que vocês entendam como é que o jogo funciona. Na categoria M, qual é a mímica? Professor, quando eu virar a ampulheta, o professor começa a fazer a mímica. Vamos lá. Círculo. Bola, antena. Sol. Sol, olha só, a mímica do professor era a palavra sol. Era isso mesmo, professor? Pode mostrar a cartinha para nós? Olha só, lá na categoria M, nós tínhamos a palavra sol. Muito bem. Então, como o professor acertou mais uma vez, vamos ver quantas casinhas o pininho amarelo vai andar? Uma, apenas uma. Então, olha só, caiu na categoria todos jogam. Então, quando cai nessa categoria, segundo o nosso manual de instrução, se tivesse mais equipes, todas as equipes poderiam participar do jogo. Essa foi uma demonstração de como a imagem e a ação pode ser jogado. Para que vocês realizem este jogo em casa, o professor sugere algumas adaptações que podem ser possíveis. Entre elas, vocês podem contar o tempo por um cronômetro, ou contar até 50, estabelecer um tempo. Vocês podem confeccionar dadinhos com papel, né? Vocês podem escolher as palavras e criar as categorias, além de usar uma tampinha, por exemplo, para ser o marcador. Então, gente, o jogo de mímica ou o jogo de desenho, imagem e ação que nós trouxemos hoje, é para que vocês entendam, a partir de um manual de instrução, como é que o jogo se desenvolve. Então vejam, se eu apresentasse simplesmente os materiais para vocês, sem ler o manual de instrução, nós não saberíamos como o jogo aconteceria. Observem, o texto instrucional, manual de instrução dos jogos, ele não é organizado da maneira como nós estamos acostumados, ou seja, em parágrafos, né, como nós construímos as nossas narrativas. Observem que ele é dividido em
itens, né? Que contém as regras, os participantes, os componentes, as cartas, como é que ele é organizado. Então, quando a gente vai criar um manual instrucional, nós precisamos levar em consideração todos esses itens. Tudo bem? Obrigado pela participação, professor Felipe, e até a próxima, tá? Dando sequência na nossa aula, nós temos uma tabela que mostra a avaliação dos textos instrucionais que nós estamos trabalhando. Vejam só, na nossa tabela, eu posso dizer que o texto possui um título? Sim, Imagem e Ação, que é o jogo que nós trabalhamos, né? Todos os materiais e elementos necessários foram apresentados? Sim, apresentou o pino, a ampulheta que serve para marcar o tempo, apresentou as cartas que são utilizadas, as categorias das cartas, os pinos, o tabuleiro. Então nós temos uma série de informações que estão presentes no texto e que servem para orientar o leitor. Além disso, nós também temos as etapas que explicam as ações necessárias. Ou seja, quando a pessoa acerta, quando a pessoa erra, a mímica, o tempo que ela tem disponível. Então, os textos instrucionais, manual de jogos, eles têm essa finalidade, eles têm essas características que informam o leitor sobre como proceder e como atingir um determinado fim. Neste caso, realizar o jogo. Vejam que agora o professor trouxe uma atividade bem mais voltada para a parte gramatical da língua portuguesa, muito presente no manual de instrução, que é o gênero que nós temos trabalhado. Observem. Releia este trecho do manual do jogo, Imagem e Ação. O trecho diz o seguinte: as cartas devem ser embaralhadas, recolocadas no berço plástico e dispostas no centro da mesa. Deve-se providenciar lápis e papel para todas as equipes. Lápis e papel caso seja feito desenho, né? A pergunta é a seguinte: quais são os verbos no infinitivo que aparecem nessas frases? Gente, verbos no infinitivo nós vimos lá nas conjugações verbais, que são aqueles verbos que podem terminar em ar, ou ir. Lembra? Andar, comer, dormir. Então, estes verbos que não estão conjugados, eles estão no verbo, no modo infinitivo. Então, que são as ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Neste trecho, quais são os verbos que estão terminados em ar, ou ir? Ó, nós temos o verbo ser, né? As cartas devem ser. E nós temos o verbo providenciar. Então, nós temos duas ações, né? Ser e providenciar. Nesta frase, os verbos têm a função de contar, narrar alguma coisa ou de instruir, orientar. Olhem só, as cartas devem ser embaralhadas ou ainda deve-se providenciar. Na verdade, aqui os verbos estão instruindo. Olha só, devem ser embaralhadas ou ainda deve-se providenciar lápis e papel. Então vejam que as ações, gente, neste caso, elas não estão contando ou narrando algo. Os verbos foram utilizados para instruir, orientar. Aí vamos retomar. Os textos instrucionais não têm esta função de instruir, orientar? Sim, é o objetivo dos textos instrucionais. Então vejam, os verbos é a classe de palavras responsável e mais importante nesse gênero textual, que são os manuais de instruções, que são as ações que vão ser realizadas no decorrer do jogo que está sendo proposto, ou da receita, ou de outros gêneros, de outros modelos do gênero instrucional. Repara o seguinte, ó. Agora releia esse mesmo trecho reescrito de outra forma. Vejam que está escrito o seguinte, ó. Embaralhe as cartas. Recoloque as cartas no berço plástico. Disponha as cartas no centro da mesa. Providencie lápis e papel para todas as equipes. Vamos ver os verbos agora, ó. Embaralhe as cartas.
recoloque as cartas, disponha as cartas, providencie lápis e papel. Vejam, gente, houve uma alteração. Agora, algumas palavras foram transformadas em verbos, né? Adjetivos foram transformados em verbos. Vejam que a alteração que os verbos sofreram, eles não terminam mais com ar, ou ir. Ou seja, os verbos foram, eu posso dizer aqui, numa linguagem mais específica, que os verbos foram conjugados. Ou seja, eles foram transformados. O modo do verbo foi transformado. Reparem que, quando eu digo embaralhe, recoloque, disponha, providencie, eu não estou parecendo que eu estou dando uma ordem para a pessoa. Eu digo assim, ó, embaralhe as cartas, ou ainda recoloque as cartas no berço plástico. Também posso dizer, disponha as cartas, parece que eu estou ordenando, ou seja, eu estou dando ordens. Quando o verbo se apresenta desta maneira, ou seja, parecendo uma ordem ou um conselho, um pedido, eu digo que o verbo está no modo imperativo. Por que a gente usa essa palavra imperativo? Porque lembra lá dos imperadores, né? Da época em que os imperadores ditavam as regras, eles ditavam as ordens. Então, quando o verbo aparece assim como uma ordem, como um conselho ou como um pedido, eu digo que o verbo está no modo imperativo. Que efeito essas alterações provocam nas frases? Né? Eu posso dizer que ela provoca um efeito de ordem, né? De pedido. Vejam o seguinte, então eu posso dizer que entre as formas com que os verbos se apresentam, existem o modo imperativo. Como que se caracteriza o modo imperativo? É a ação transmitida por um verbo no imperativo, é um pedido, é um convite, é uma exortação, uma ordem, um comando, um conselho ou uma súplica. Ou seja, se eu digo andar, eu estou falando o verbo sem nenhuma conjugação. Quando eu vou dizer dar uma ordem, eu digo ande, né? Então olha só, andar, ande, comer, coma, sorrir, sorria, ou seja, eu estou dando ordens. Então, agora que nós vimos os verbos no modo imperativo, o professor vai usar alguns verbos aqui no modo imperativo, dando algumas ordens, fazendo alguns pedidos para vocês. O primeiro deles é levante-se, do verbo levantar. Todo mundo aí em casa agora, levante-se. O segundo verbo no modo imperativo, afaste o sofá. Então, afaste o sofá, fique num espaço, que nós temos um novo jogo, tá? Terceiro verbo no modo imperativo, dance. Dance muito, porque essa atividade vai exigir que você dance. Para que vocês conheçam e vejam a nossa atividade, para a aula de hoje, o professor convidou mais 3 colegas. Além do professor Felipe, que já participou da aula, eu também trouxe a professora Graziela e a professora Elisângela para participar desse jogo. Reparem, é um jogo de dança. Nós vamos ver como é que o jogo está organizado, como é que ele foi montado, quais são as regras, como é que funciona a sua pontuação e depois nós vamos criar um manual de instruções para ele. Tudo bem? Eu espero que vocês se divirtam agora, prestem atenção no jogo e depois realizem a atividade. Tudo bem? Vamos lá então? Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die.
streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's in and outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-die, 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 da-ba-dee-da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-die, 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 da-ba-dee-da-ba-die. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram da competição de dança? Então, essa é uma atividade que nós preparamos com muito carinho para vocês. Mas vocês viram apenas a parte da realização da atividade. Vocês viram que o professor também ganhou, né? Isso é ótimo, porque além de professor, eu também sou um bom dançarino. Vejam só, além de nós fazermos essa atividade, nós precisamos agora mostrar que nós entendemos. E para quem não viu a atividade e quiser compreender como ela funciona, nós podemos criar um manual de instrução. Nós vimos nas outras aulas como é que os manuais são compostos. Então o professor trouxe aqui para vocês alguns itens que não podem faltar no manual de instrução sobre esse jogo que nós fizemos do Just Dance. Então vejam só, lá no caderno agora, todo mundo com o caderno vai criar um manual de instrução sobre esse jogo. Professor, como que eu vou fazer isso? Nós vamos utilizar alguns itens para criar esse manual. Vamos lá? O primeiro item que não pode faltar no nosso manual é o título. Então lá no caderno anotem título. Aí vocês vão colocar qual é o título que vocês vão dar para esse jogo, tá? Vocês podem dizer competição de Just Dance, competição de dança, batalha de dança. Use a sua criatividade para dar um título para este manual. Além do título, nós temos o objetivo. Então, o próximo item da nossa lista, do nosso manual de instrução, vai ser o objetivo. Então, lá no caderno, registrem objetivo. Qual é o objetivo do nosso jogo? Vocês viram que o objetivo é dançar o mais parecido com o bonequinho que está na tela, para que marque o maior número de pontos. Este é o objetivo do nosso jogo. Além do objetivo que vocês vão registrar lá, nós temos os participantes. Quantas pessoas participam dessa competição? Eu posso dizer que são 2 participantes, 3 participantes, 4 participantes. A gente viu que ali foram 4 participantes. Então, o ideal, que é o que dá para jogar, são 4 participantes de cada vez. Então, vocês vão registrar lá no manual que vocês vão criar o número de participantes. Além disso, quais são as regras? Que regras eu tenho para esse manual que eu vou criar? As regras são: dance o mais parecido com o bonequinho que está na tela. Ou movimente-se o mais parecido possível com o bonequinho. Não invada o espaço do seu colega. Vocês criam regras, criem aí 4 ou 5 regras para este jogo. Tranquilo? Além das regras, nós temos a pontuação. Como é que se dá a pontuação desse jogo? Vai receber mais pontos o participante que se aproximar melhor do gesto que o bonequinho está fazendo na tela. Então, vocês vão marcar. A cada 5 ou 10 gestos que ele
se aproxima do boneco, ele ganha uma estrela, ou ele faz 100 pontos. Aí vocês vão criar como que vai funcionar a pontuação deste jogo que vocês viram. E além da pontuação, como que eu vou decidir quem é o vencedor ou a vencedora? Então eu posso dizer que o vencedor ou a vencedora é aquele que acumular mais pontos ou aquele que conseguir mais estrelas. Então lembrando, gente, lá no caderno de vocês, lembrem bem de anotar no caderno os itens que o nosso manual de instrução precisa ter. Título, o objetivo, os participantes, as regras, a pontuação e como que eu decido quem é o vencedor. Com esses itens escritos lá no caderno, vocês vão produzir o manual de instrução básico e enviar para a sua professora, para que ela corrija, para que ela acompanhe como você criou esse manual de instrução do Just Dance. Tudo bem? Beleza? Então, além desta atividade que vocês vão realizar no caderno, nós também temos uma atividade lá no material complementar. Então, quarto e quinto ano, gente, lembrando que o quarto ano vai voltar a trabalhar com os verbos no infinitivo. Ó, a cartinha está dizendo lá, mudar cor. Como que eu uso o verbo infinitivo? É uma ordem. Então, mudar cor vai ser mude a cor. Mudar a cor e comprar 4 cartas. Mude de cor e compre 4 cartas. E aí as outras vocês vão fazer de acordo com o exemplo, tudo bem? E para o quinto ano, a atividade desta aula é a seguinte. Escolha um jogo de sua preferência, pode ser amarelinha, futebol, bolinha de gude, um jogo que vocês conheçam, e criem 3 regras básicas desse jogo e para listar no espaço que vocês têm lá na atividade. Vejam, usem o modo imperativo para os verbos, ou seja, uma ordem, né? O exemplo da amarelinha diz assim, ó, pegue uma pedrinha, lance a pedrinha, pule até alcançar. Então escolham um jogo de sua preferência, criem 3 regras deste jogo e usem o verbo no modo imperativo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham facilidade na realização das atividades, tenham gostado da aula de hoje e até sexta-feira. Tchau, tchau! As 4 operações matemáticas. Multiplicação. Olá, crianças! Tudo bem? Vamos aprender as operações? E hoje a professora trouxe 2 multiplicações. Uma que vai multiplicar apenas por um algarismo e a segunda que a gente vai multiplicar por 2 algarismos. Vamos começar pela primeira. Bem, nós já sabemos que a multiplicação temos que fazer, né? Aqui nós temos, no caso, nós temos o multiplicando e o multiplicador. E nesse número nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então nós temos 5 ordens para fazer aqui a multiplicação por 3. Esse número vai ter que multiplicar por 4, depois por 7, depois por 5, depois por 4 e por último por 1. Então é nessa ordem que nós vamos fazer a multiplicação, ok? 3 vezes 4, 12. 2 aqui, 1 sobe na dezena, uma dezena. 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. Sobe 2 na centena. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Sobe 1 na unidade de milhar. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Sobe 1 na dezena de milhar. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, essa operação tem resposta 43.722. Agora vamos fazer a segunda operação de multiplicação. Lembrando que agora nós vamos multiplicar por 2 algarismos. Então, aqui nessa operação nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Nós temos um número de 4 ordens por vezes um número de 2 ordens. Como que a gente começa, professora, essa conta por 2 algarismos na multiplicação? A gente vai iniciar pela unidade. Nós vamos multiplicar
2 do 12 por todos esses números aqui de cima, ok? Então, esse 2 vezes 8, o 2 vezes o 9, o 2 vezes o 1 e o 2 vezes o 4, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 8, 16. Vai 1 na dezena. 2 vezes 9, 18. 18 mais 1, 19. Sobe 1 na centena. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 4, 8. Muito bem, nós não terminamos ainda. Agora, a gente vai fazer a multiplicação da dezena do 12. Aqui, ó, 1 que está no 12 vale 10, então é uma dezena. Nós vamos multiplicar pela dezena, então a primeira resposta vai ter que ficar embaixo da ordem da dezena. E na unidade a gente não vai preencher nada, então a gente vai colocar o 0, ok? Então nós vamos iniciar a resposta pela ordem da dezena, porque nós estamos multiplicando o 1 da dezena. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Agora a gente vai fazer a soma dessas duas parcelas. Nós temos um número de 4 ordens aqui e um número de 5 ordens embaixo. Vamos fazer agora a soma. 6 mais 0, 6. 9 mais 8, 17. Sobe 1 na centena. 3 mais 1, 10. Mais 3, 13. Sobe 1 na unidade de milhar. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Sobe 1 aqui na dezena de milhar. 4 mais 1, 5. Então, a resposta dessa operação é 50.376. E é isso aí. Continue praticando. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática. Isso mesmo, com a professora Anali. Sejam bem-vindos também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos, que assistem às nossas aulas. Todos vocês, bem-vindos. E hoje nós vamos continuar utilizando os conceitos que a gente aprendeu aula passada. Lembram? Isso mesmo, a condição de semelhança de figuras planas. Essa condição de semelhança a gente vai usar hoje, porque hoje nós vamos trabalhar com uma situação também voltada para as figuras planas. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Ampliar e reduzir figuras planas, observando a relação de semelhança entre elas. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com a ampliação e a redução de figuras planas. E para a gente ampliar ou para a gente reduzir figuras planas, nós precisamos observar aquelas duas condições, que é lados proporcionais e ângulos iguais. Isso mesmo. Então, para a gente começar a nossa aula, a professora trouxe aqui o material do multiplano. Lembra que nós já usamos aulas passadas o material do multiplano, né? Esse material que vai nos ajudar a pensar sobre essas questões de ampliar e reduzir figuras planas. E lembrando que lá na escola, né, esse material está lá, esse ano que as escolas receberam, mas devido à nossa situação, né, que a gente tem que ficar aí isolado, não pode ir para a escola, né, presencialmente, então a gente ainda não mexeu com esse material, mas logo que as aulas que a gente retome as aulas, ou o ano que vem, enfim, vocês vão poder utilizar. Então vamos lá? Olha aqui na mesa da professora, né, o material, que você já conhece, que é esse material furadinho, com esses furinhos aqui, onde a gente coloca, né, os pininhos para montar as figuras que a gente precisa, tá bom? Então esse aqui é o multiplano e esse aqui é o material que a gente vai usar hoje. Mas antes da gente pegar o multiplano, vamos ver aí na telinha o que a gente vai fazer hoje em relação ao multiplano, vamos lá? Então temos aí umas figuras, né? 3 figuras na verdade, 3 figuras quadriláteras. Essas figuras quadriláteras são 4 ângulos retos. Então, os ângulos retos, eles são de 90 graus. Então, a condição de semelhança entre ângulos retos, ela é visível. A gente não precisa se preocupar muito com essa situação, porque o ângulo reto,
ele é muito fácil da gente identificar, né? Porque esse cantinho aí e esse símbolo azulzinho mais escuro dentro do quadradinho, ele representa ângulo reto. Então, toda vez que você olhar para uma figura plana e tiver esse quadrinho aí, né, mais detalhado no cantinho, nos vértices, né, dos quadriláteros ou de qualquer outra figura que tenha ângulo reto, ele significa que esse ângulo é 90 graus. Esse ângulo é um ângulo reto, ok? Muito bem. Então, nós vamos olhar para essas três figuras, vamos observar as condições, as alterações, modificações ou as conservações que a gente vai estar observando nelas. E para isso, a professora vai utilizar aqui na nossa aula de hoje o multiplano, ok? Então, vamos aqui com a professora. Ou nós vamos replicar aquelas figuras aqui nesse material. Então, a professora vai começar aqui no cantinho, porque talvez a gente tenha que usar mais espaço. Então, para poder usar todo o espaço, a professora vai começar no cantinho, tá? O primeiro quadrilátero que tinha lá era um quadrilátero que tinha lado 2 por 2. Então, a professora vai colocar aqui, ó, quando a gente trabalha com o multiplano, a gente tem que trabalhar com as distâncias, tá? Então, ó, daqui para cá, uma distância. Então, a gente tem que contar sempre as distâncias. Então, uma, duas distâncias. Então, se temos duas distâncias, uma, duas. O outro quadrinho, o outro pininho vai ficar aqui, tá? Então, nós temos uma, duas de lado, um, dois do outro lado. E aqui nós temos também um, dois. Então, nós temos um quadrilátero, né, de 4 lados. A professora vai colocar aqui um elástico para representar. Então, eu vou erguer um pouquinho só para vocês poderem ver, né, esse quadrilátero, ok? Muito bem, então tá aí o quadrilátero formado por esses pontinhos aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, essa é a figura quadrada. Ótimo, muito bem. Agora, a professora vai desenhar as outras figuras, ok? As outras figuras eram o quê? A primeira figura era de 2 por 2. A outra figura é de quanto? Vocês lembram qual que era a outra figura? Vamos voltar lá na nossa telinha para ver a medida do lado? Olha lá, 1, 2, 3, 4, né? Então, nós temos a medida de 4 por 4, ok? Então, vamos fazer aqui no multiplano. Aqui nós tínhamos medida de 2. Então, vamos colocar aqui ó, outro pininho do lado e vamos fazer a distância de 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 de distância. Então, aqui eu tenho uma distância de 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Coloquei mais um vértice. Aqui, 1, 2, 3, 4. Coloquei. E aqui agora a professora vai colocar o elástico para representar o outro quadrado, né, na mesma condição que tinha naquele. Então, eu fiz era de 2 de lado. Este é de 4 de distância de lado. Muito bem. Agora, a professora vai fazer o terceiro. Qual era a distância do terceiro? Vamos olhar lá? Contem com a professora aí no quadro, na telinha de vocês, o lado desse quadrado. Qual é o valor da distância desse lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora aqui no multiplano, 8, um quadrado de lado de distância 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei outro pininho aqui. E para fechar, o outro vértice. 1, 2, 3, 4. Opa, perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E prendi, né, aqui os 4 cantinhos desse outro quadrilátero. E agora a professora vai colocar o elástico para simbolizar o outro quadrilátero, que é o quadrado. Já vou erguer para vocês observarem como que ele ficou quadrado, tá? Porque assim a gente vai enxergar ele mais retangular. Então, ó, quadrado de distância 8 de lado, ok? Então, nós temos aí, se vocês observarem agora, né, os 3 quadrados de tamanho
2 de lado, de tamanho 4 de lado, de tamanho 8 de lado. Então, nós temos 3 figuras. E agora a gente vai fazer algumas análises sobre essas 3 figuras. Vamos observar. O que tem a ver essa segunda figura em relação à primeira? Vamos lá, de novo. Aqui nós temos a distância de 2 de lado, tamanho 2, e aqui tamanho 4. Então, se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui 2, aqui 4, né? Na distância que a gente contou com a professora lá. E agora, o que nós podemos dizer deste em relação a este? Do segundo em relação ao primeiro? Isso, nós podemos dizer que o segundo é semelhante ao primeiro e que o segundo é o dobro da proporção do primeiro, né? Então, é proporcionalmente o dobro do primeiro. Então, o segundo é o dobro do primeiro, em relação às proporções dos lados, tá bom? E como eu falei, ângulos retos, os quadrados todos têm ângulos de 90 graus. Então, a condição de ângulos iguais se manteve. Não tem problema nenhum aqui nos ângulos. Agora, vamos olhar o terceiro quadrado em relação ao primeiro. O primeiro, aqui nós temos uma distância de 8. Aqui é de 2. O que a gente pode dizer em relação do quadrado maior em relação ao quadrado menor? Porque acho que eu já escutei alguém falando. Isso. Então, o quadrado maior de lado 8 é 4 vezes maior que o quadrado pequeno de lado 2. Então, é o quádruplo, né? É 4 vezes maior, porque a proporção do lado 2 aqui é 8. Então, eu aumentei 4 vezes a distância do lado do quadrado. Então, o quadrado maior é 4 vezes o menor. Agora, vamos mudar a perspectiva. Vamos olhar para o quadrado do meio e o quadrado maior. O que esse quadrado é em relação a este? Este quadrado tem lado 4. Este tem lado 8. O que a gente pode dizer do segundo para o terceiro quadrado? Pense um pouquinho aí, que você já vai dizer para mim qual é a resposta. Eu acho que você já sabe, você está bem esperto, porque está prestando atenção na aula da professora, né? Isso mesmo. Então, o que o segundo quadrado é em relação ao terceiro? Ou, melhor, o terceiro em relação ao segundo, por enquanto? Na comparação dos dois? Isso, este aqui, ele é o dobro deste. Então, este é na proporção dos lados, é a metade desse. Este, na proporção dos lados, é o dobro deste. Então, a condição aqui, ó, um é o dobro do outro. Então, esse aqui é o dobro deste aqui. E, por consequência, este é a metade da proporção do lado deste aqui. Ok? Então, a condição de semelhança se manteve nessas três figuras? Sim, né? Nós conseguimos manter a condição de semelhança porque os ângulos todos são 90 graus. Aí é indiscutível, né? Porque o quadrado sempre tem ângulos de 90 graus. Então, isso daí a gente não discute. Aqui a condição do ângulo é igual para todos. A proporção dos lados é que está em jogo. Esse quadrado menor, de tamanho 2 de lado, ele é, em relação a esse, é metade. Então, esse é metade deste. Este é o dobro deste. Este é metade deste. Este é o dobro deste. E este, em relação ao terceiro, é a quarta parte. Então, esse pequeno é a quarta parte desse. E este é o quádruplo do pequeno, em relação à proporção dos lados. Ok? Então, essas três figuras, elas mantiveram, né? Elas possuem a condição de semelhança entre elas. Ângulos iguais e lados proporcionais. Cada figura aqui, ela pode ser considerada uma ampliação da anterior. Então, essa figura 2 é a ampliação da número 1. Essa figura 3 é a ampliação desta, também a ampliação desta, porque aqui também tem proporção. A gente viu a proporção da figura 3 com a figura 1. Então, nós também temos proporção neste caso das duas figuras, tanto da pequena como da maior. Então, aqui nós temos
se a gente for se manter a referência do quadrado do meio, que é o segundo, nós podemos dizer que a figura 1 é a redução dele, que a figura 3 é a ampliação dele, tá? Mantendo a condição de que o quadrado do meio é a figura original. A primeira é a redução pela metade deste, e a terceira é o dobro desta aqui, ok? Tudo bem? A ampliação pelo dobro da proporção dos lados, beleza? Muito bem. Então vejam, todas essas condições que a gente analisou, essas relações entre as três figuras, observando as condições de semelhança, né, nos servem para analisar se uma figura é ampliação ou não de outra. Então, para que uma figura seja ampliação ou não de outra, elas têm que ter as duas condições de semelhança atendidas, né, que são lados proporcionais e ângulos iguais. Bem, então já que a gente já observou aqui no multiplano, né, essas situações, a gente já fez lá as nossas interpretações, as nossas análises, nós vamos sistematizar essas ideias que nós tivemos aqui nas análises dessas três figuras com a professora. Vamos olhar aí na telinha? Agora a gente vai responder essas duas perguntas aí, ó. Que relação existe entre essas figuras? Então a resposta a gente já deu, vamos só sistematizar a nossa ideia agora escrevendo. Vamos lá? Considerando a primeira como original, podemos concluir que a segunda é o dobro da primeira. Foi isso que a professora já falou com vocês aqui. E que a terceira é o quádruplo, né, desta primeira. Considerando a segunda como original, podemos concluir que a primeira é a sua redução pela metade e a terceira é a sua ampliação pelo dobro. Também já falamos isso, nós estamos só sistematizando a nossa ideia em forma de escrita. E na próxima pergunta, que conclusão a gente pode chegar em relação à ampliação e à redução das figuras planas? A gente pode dizer que a ampliação ou a redução das figuras planas obedece às condições de semelhanças, que são os lados proporcionais e os ângulos iguais. Então essa é a sistematização aqui da nossa ideia que nós fizemos agora aqui na mesa com a professora. Tá? Então, observando as três figuras, a gente chegou a essa conclusão na relação entre elas. Beleza? Muito bem, mas quando a gente fala de ampliação e redução, às vezes pode nos parecer que uma figura é ampliação de outra, ou pode nos parecer que ela é redução de outra. Mas se ela não tiver a condição de semelhança obedecida, a gente diz que elas não são semelhantes. Mas e daí, professora, são o quê? O que uma figura é em relação à outra quando não obedece a essas ampliações, não obedece a essas condições de semelhança entre as figuras planas? Bem, para responder essa pergunta, a professora trouxe uma figura, uma imagem de um gatinho aí. Nós vamos analisar essa imagem agora. Vamos lá? Então, nós temos aí 5 figuras, né, de gatinhos, uma original e 4 são algumas replicações dessa figura original, umas ampliadas, outras reduzidas, e 2 delas não são nem redução e nem ampliação. Então agora olhando aqui na mesa da professora, a professora vai mostrar para vocês aqui mais detalhada essa figura que está ali. Então aqui nós temos as figuras lá que apareceu para vocês lá na telinha. A figura original é um gatinho, né, uma figura assim que a gente observa os detalhes na altura, na largura, né, nas orelhinhas, enfim, patinhas e tudo mais que o gatinho possui. Quando a gente olha para as 4 opções, a gente pode dizer que a primeira e a quarta são ampliações e reduções da figura original. Reduz e amplia a figura original. Mas e essas duas, professora? Ó, a gente esticou aqui o gato. Aqui a gente achatou, não é ampliação e não é redução? Não é. O que elas são? Leiam aqui, ó. Deformação. Isso mesmo. Quando uma figura não obedece às condições de semelhança, ela é uma figura deformada, né? Aqui no caso do gato, foi esticado a altura dele, né? Foi dado uma deformada em relação à altura. Ele ficou magrinho, bem sequinho, né? Alto
em relação à figura original. Então, é deformação, a figura foi deformada, né? A mesma coisa na figura 3, quando a gente achata, né, a altura e expande a largura dela, não obedecendo à condição de semelhança, que é manter, né, lembra lá, manter as proporções entre os lados e os ângulos. No caso aqui, como a gente está só trabalhando com a figura mesmo do gatinho, a professora está se remetendo à altura e à largura. A altura e a largura da figura, tá? A questão de ângulo aqui nós não estamos trabalhando, nós estamos trabalhando só com a condição de altura e largura para dizer para vocês que nesse caso houve deformação, tá? Então a deformação da figura 2 e a deformação da figura 3, elas nos caracterizam, então, que elas são figuras que não fazem parte da ampliação e da redução dessa figura original. Então, a gente tem que obedecer muito a atenção nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está ampliando ou reduzindo uma figura só esticando uma das dimensões dela, tá? Então, vamos observar aqui que a professora agora, que eu vou mostrar aqui na mesa, né, ainda usando aqui o nosso multiplano, a professora vai trazer para vocês aqui essa relação de deformação da figura. Tá? Então aqui, observando ainda as 3 figuras que nós tínhamos lá na nossa atividade inicial, né, a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Por exemplo, se eu for desenhar outra figura aqui, ó, vamos continuar na dimensão aqui da mesma largura que essa, tá? Ó, mesma largura. Eu mantenho a largura, mas eu vou deformar o comprimento. Aqui nós tínhamos 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós tínhamos a distância de 4. Agora, vamos colocar a distância maior aqui, não de 4. Vamos fazer a distância, por exemplo, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu fiz agora o que eu fiz? Eu ampliei mais uma das 2 dimensões. Tá? Eu fiz uma ampliação, desculpe, eu abri mais, né? Eu deixei uma dimensão maior que a outra. Então aqui nós temos 4 e aqui nós temos 5. Então agora eu vou erguer para mostrar para vocês. Olhem lá. O que aconteceu com essa figura? Ela virou quadrada? Não, ela se deformou em relação à figura primeira. Então aqui eu não tenho ampliação, porque eu só mexi em uma dimensão, na dimensão do comprimento ou da largura, dependendo do ponto de vista que vocês estejam vendo. Então essa dimensão aqui, que a professora vai chamar de altura, porque eu estou olhando assim de cima para baixo, então esta condição, ela foi aumentada em relação a essa aqui. Porém, do lado, eu não fiz isso, eu não mexi com a outra dimensão. Ah, então tem que mexer com a outra dimensão, professora? Ótimo, então vamos aumentar então a outra dimensão. Vamos fazer aqui, ó. Então a professora mexeu só numa, vamos mexer na outra agora. Então a professora vai tirar aqui primeiro o elástico e vai aumentar. Eu tinha 4, eu vou pôr 6 agora, né? Vou aumentar mais 2 aqui para o lado. Então já aumentei, a professora falou que tinha que aumentar dos 2 lados, eu aumentei. Opa, olhe agora, o que aconteceu? Nós mantivemos a relação de igualdade e proporcionalidade entre os lados, os ângulos tudo bem, são ângulos de 90 graus. Mas lembra na aula passada que a professora também mostrou que o ângulo daquelas setas, né, das setas, eram também iguais e nem por isso a gente conseguiu manter a relação de proporção entre os lados na seta? A mesma coisa acontece aqui. Quando eu alterei essa dimensão e alterei a outra, mas não mantive a proporção, eu não tenho uma figura ampliada, eu tenho uma figura deformada. O quadrado original não é mais quadrado, ele agora virou um retângulo. E se eu tivesse ainda uma outra situação, que eu aumentasse só três lados, né? Que eu aumentasse só 3. Vamos por aqui, ó. Eu aumentei só 3 lados. Opa, deformei de novo. A figura que era quadrada, ela agora virou trapézia. Então, existe uma deformação em relação a essa primeira figura. Esta não é nem ampliação e nem redução da primeira. Ela é uma deformação, porque eu não tive proporcionalidade nos lados e agora outra condição
dois ângulos são diferentes. O primeiro, o segundo, não são. Esses dois aqui que a professora está mostrando para vocês, são ângulos que não são retos. Então, eu tive uma deformidade também no ângulo, ok? Deu para entender essa situação do que é uma figura deformada, uma figura ampliada e uma figura reduzida? Ótimo, então tudo bem. Essa é a conclusão que a professora queria que vocês chegassem junto com ela. Que as figuras, elas são ampliadas e reduzidas nas condições de semelhança. E quando essas condições não são obedecidas, a figura se torna uma figura deformada. Porque ela não tem a mesma forma. Deformada significa não ter mesma forma. Tá? É nesse sentido que a gente trabalha aqui na matemática. A deformação é uma má formação da figura, uma figura que não tem a mesma forma da figura original. Ok? Compreendido? Muito bem. E agora nós vamos fazer um exercício. Vai aparecer aí para vocês uma atividade para a gente praticar um pouquinho a questão aí da ampliação e da redução de figuras planas. Vamos ver? Então, nós temos aí uma figura original, apontada aí pela seta azul, que vocês estão observando aí na telinha de vocês. E do lado nós temos 5 figuras que supostamente são ampliações, mas algumas não são. Algumas são figuras deformadas da primeira figura, tá? Existe uma deformidade. A professora quer saber quais das figuras, aí das 5 figuras, correspondem a uma ampliação da figura original, que é aquela que está aparecendo aí no cantinho do lado esquerdo da TV de vocês. Essa que a seta azul está apontando. Essa é a figura original, tá bom? Então, vamos observar aqui na mesa da professora agora, com mais detalhes. Então, a professora trouxe aqui a mesma figura que estava lá na telinha. A figura original e as 5 possibilidades de ampliações. Para a gente observar e dizer qual é a ampliação, lembra das condições de semelhança? Bem, no caso aqui, como é uma figura pentagonal e a gente já fez uma atividade parecida com essa na aula sobre figuras semelhantes, os ângulos são todos iguais. Os ângulos não se diferem de todas elas. Todas elas, a medida dos ângulos são exatamente as mesmas. Então, o ângulo aqui não vai me dar a condição de deformação. O que vai me dar a condição de ampliar ou reduzir e de deformar a figura é a proporção dos lados. Então, nós temos aqui um lado, uma figura de lado 2, né? 2 quadrinhos significa tamanho 2. A distância aqui é tamanho 2. Tamanho 2 aqui na outra também. Aqui tamanho 1, tamanho 1, tamanho 1 e tamanho 1. Para que a gente possa ampliar ou reduzir, a proporção tem que ser obedecida. Nesse caso, são todas ampliações, porque não tem nenhuma figura menor que essa. Então, são todas ampliações e deformações dessa figura. Vamos começar pela figura 1. 2. Vamos ver quanto tem aqui na condição do mesmo lado, tá? Então, a professora vai escrever aqui para vocês terem uma ideia, ó. Esse a professora vai chamar de lado A, esse pontinho, né? A, o pontinho B. Aqui o pontinho C, aqui o pontinho D, aqui no meio o ponto E e aqui o ponto F, tá bom? Só para a gente poder falar aqui, conversar sobre essa questão dos lados. O lado AB é esse aqui, ó, tá? É o lado AB. Aqui eu tenho 2. Quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Opa, é o dobro de 2. Beleza. Agora vamos ver aqui. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Opa, manteve o dobro também. Então, o dobro nesta, o dobro nesta. Vamos observar agora as outras para chegar até o final do contorno, né? Do perímetro todo. Aqui nós temos, desculpe, aqui no lado CD é 1. Aqui é o lado correspondente àquele. Então, 1, 2. Dobro. Muito bem. O lado DE. O lado DE é esse aqui, ó, corresponde a esse aqui. Aqui tinha 1. O dobro de 1 é 2. Vamos ver se tem 2? 1, 2. Beleza, então dobro, 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 dobro. Fechou? Agora o lado EF é este lado correspondente aqui. Aqui nós temos o 1. Dobro de 1 é 2. Vamos ver lá na figura?
1, 2. Ótimo, dobro também. Aqui, AF. AF é 1. Aqui, o correspondente é 2. 2 é o dobro de 1? É. Então, a figura 1 é a ampliação da figura original, porque ela obedece às condições de proporção entre os lados. Todos os lados são o dobro dos lados da figura original. Então, a figura 1 já é. A figura 2, opa, já dá pra gente perceber que não é, por quê? Porque olha aqui, ó, a figura, o lado AF é aqui. Manteve, ó, ele manteve a mesma distância e aumentou na outra. É aquela questão lá do gatinho que a professora mostrou que estava esticado, né? Então, a mesma situação. Essa figura 2 não é a ampliação, é uma deformação em relação à primeira figura, que é a figura original. A 3, vamos olhar a 3? Bem, olhando na mesma situação de todos os lados que a professora já mostrou para vocês ali. Vamos relacionar com a figura 3. AB, aqui nós temos 2. Vamos ver quanto nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6 em relação ao 2 é o triplo. Ótimo, então aqui temos o triplo. Vamos olhar aqui do lado. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, triplo também. Então, triplo, triplo dos lados correspondentes. Até agora está dando certo. Vamos ver agora a distância do lado CD, que é correspondente a esse aqui. 1, aqui tem que ser o triplo. O triplo de 1 é 3. Vamos ver se tem 3? 1, 2, 1, 2, 3. Ótimo, triplo também. Agora vamos olhar na correspondente a esse lado aqui, que é esse aqui. 1, 2, 3. Opa, é o triplo também. Aqui, 1, aqui, 1, 2, 3. Opa, triplo. Aqui, a F1. Aqui, 1, 2, 3, 3. Opa, triplo, 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 triplo e triplo. Ótimo, então a figura 3 é o triplo na proporção da figura 1, em relação aos seus lados, né? Em relação à proporção dos lados. Então, a figura 3 e a figura 1 são ampliações da figura original. Aqui, em relação à figura 4, a mesma coisa que a gente observou aqui, a gente pode observar aqui. Olha, a distância aqui do lado AF se manteve, foram alteradas as outras distâncias. Então, a figura 4 também não é ampliação, ela é uma deformação da figura. E a última figura? A última figura até parece, né? Mas vamos ver se ela é. Veja, ela, bem dizer, do mesmo tamanho que a figura 3 aqui na altura, né? Então, tem que ser triplo também. Vamos ver o triplo? Se tem o triplo? De 2 tem que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, deu certo, deu triplo aqui. Vamos ver aqui na distância dessa outra? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 é o triplo de 2? Não, então a figura 5 também não é a ampliação da figura original. A figura 5 ela é uma deformação, porque ela não manteve as mesmas condições de semelhança dessa figura original. Ok? Muito bem. Viu? Não é difícil, a gente faz as análises das figuras para descobrir se elas são ampliações ou se elas são reduções das figuras originais, obedecendo às condições de... Isso mesmo, as condições de semelhança. Então, meus amores, a gente já está chegando no final da aula. Viu quanta coisa a gente viu hoje? A gente mexeu hoje com figuras planas, com a ideia de proporção de lados, que envolve grandezas e medidas, né? Por isso que a ampliação e redução pertence ao campo, né? A esse campo temático das grandezas e medidas, porque mexe com as medidas do lado, inclusive com a área, mas a gente não está agora observando questões de área, a gente sempre está observando as questões da proporção dos lados, né? Sempre em relação a lados. Então, a gente fez isso hoje. E tudo isso para a gente alcançar o objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula? Lembram lá? Ampliar e reduzir figuras planas, observando a relação de semelhança entre elas. A gente conseguiu fazer isso? Conseguimos, né? Então, fechamos com chave de ouro a nossa aula de hoje. E para que você também faça em casa, treine, né?
para também poder se aprofundar e melhorar um pouquinho mais nesse conhecimento que nós aprendemos hoje, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver a tarefa? Então, a tarefa está aí. Nós temos uma figura original e ali 4 figuras que vocês vão marcar um X, né? Qual das figuras é a redução? Agora não é a ampliação, gente. Agora tem que reduzir, né? Tem que deixar menor. Na mesma ideia, né? De estar observando as condições de semelhança entre as figuras. Então, olha a figura original. Vai lá do ladinho e vê qual das 4 figuras é a redução dessa figura original. Marca um X nessa figura e justifique por que você escolheu a figura tal. Então, lembrando que vocês têm que usar as condições de semelhança. Beleza? Muito bem, então tá aí a tarefa, nosso conhecimento da aula de hoje. Nós fechamos, né, com bastante coisa, pensamos, né, fizemos aí nossa cabecinha dar umas fervidas, né, pra gente poder pensar e aprender, que é o mais importante, não é verdade? Então tá, chegamos ao final da nossa aula, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, que é o mais importante. E até a próxima. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane, vocês já me conhecem, e vou trabalhar Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos para o tema da nossa aula de hoje? Ancestralidade e tradição oral. Os objetivos são compreender o significado de ancestralidade e tradição oral, reconhecer a importância das tradições orais em algumas culturas religiosas, respeitar as diferentes maneiras de se manifestar a fé. Então, para darmos início à nossa aula, nós vamos começar com os significados. E o primeiro significado é o significado da palavra ancestralidade. Você já ouviu falar nesta palavra? Você já ouviu essa palavra? Sabe o que ela significa? Não? Então, vamos aprender. Ancestralidade é o legado de antepassados. Então, é o que se recebeu das gerações anteriores. Todos nós somos formados, tudo que nós sabemos, que nós conhecemos, ou a maneira como nós agimos, nós aprendemos com os nossos ancestrais. São as pessoas que vieram antes de nós. Na nossa família, por exemplo, nossos avós, bisavós, tataravós. Esses são os nossos ancestrais. E agora, tradição oral. Você sabe o que é uma tradição oral? É a primeira forma de transmissão do sagrado, que é passado de geração em geração. Estão ligados aos mitos de criação do mundo, explicações sobre os acontecimentos da vida, dos fenômenos naturais, da origem divina e da vida em sociedade. Vocês sabiam que estima-se que 70% da população mundial traz a tradição oral como a principal forma de passar o seu conhecimento, a sua cultura, a sua crença. Porém, muito antes, os colonizadores, os europeus, acreditavam que esses povos que tinham somente a oralidade, que transmitiam seu conhecimento apenas de forma oral, eles eram colocados assim à margem da história, eram considerados inferiores, eram considerados povos não civilizados, porque não usavam a escrita para registrar os fatos históricos e tudo o que acontecia na sua comunidade. Porém, hoje, na nossa aula, nós vamos ver que não é bem assim não, que a tradição oral, ela tem um valor imenso e ela é muito valiosa. E hoje nós vamos ver o poder das palavras. E durante a tradição oral desses povos, né, acumulada por esses povos que iam passando de geração em geração,
depois, dentro das crenças, se tornaram os livros sagrados. Foram registrados nos livros sagrados que nós já trabalhamos aqui. Para começarmos, nós vamos ver os griots. Os griots, eles têm lá na África, no oeste africano. E os griots, eles têm uma tradição oral muito forte. Então aqui nas imagens nós temos os instrumentos tocados pelos griots. Na primeira imagem, uma harpa africana. Na segunda é o balafone. E a última, uma outra harpa africana. Muito bem, e o que são os griots? Os griots, eles têm uma importância muito grande dentro da sua comunidade. Eles fazem transações comerciais entre o império e a comunidade. Eles têm a função de entreter, de informar, de educar. São eles que organizam as cerimônias da comunidade e eles são considerados os guardiões da cultura daquele lugar. Mas e um griot? Como que um griot se forma ou aprende? O griot, ele vem de uma linhagem, ou seja, eles são da mesma família. Você não se forma griot, você nasce um griot. E isso para eles é de muita importância, porque está na veia da família, nos ancestrais desta família, todos foram griots. E eles serão também. É importante a gente saber que os griots, eles têm um convívio com a palavra muito grande. Para eles, a palavra é sagrada. E por ser algo sagrado, ela pode tanto abençoar como maldizer. Nessas imagens, nós vemos na primeira imagem um griot e na segunda imagem uma griotte, que é o feminino de griot. Eles contam as histórias e as tradições familiares que são passadas, todas essas culturas. Os griots também são os conselheiros da comunidade. Na próxima imagem, nós vamos conhecer o Sotigui Koyueté, que mora lá em Burkina Faso. Ele é considerado um griot moderno. Ele vive entre nós, veio para o Brasil esses tempos atrás, e ele tem assim essa tradição dos griots muito forte, muito presente na sua vida. E ele nos contou uma história. Ele nos contou que lá em Burkina Faso, onde ele mora, os estrangeiros são acolhidos nas casas durante 3 dias. E lá eles recebem pouso e alimento, porque acredita-se que ninguém pode dormir de barriga vazia. E em troca, esses viajantes, esses estrangeiros, têm a missão de contar para eles onde eles moravam, o país, a cultura, como que eles vivem, o que eles viram durante a viagem. Por quê? Porque para os griots, o conhecimento daquilo que é diferente é muito valioso, é muito importante. Outra história contada pelo Sotigui é que os colonizadores, quando chegaram na África, fizeram muito mal aos griots. Por quê? Porque falaram assim, que lá naquela região da África existiam muitas pessoas boas, trabalhadoras, porém existiam uns lá que eram meio preguiçosos, que não queriam nada com nada, só que ficavam falando. Porém, esses estrangeiros, esses colonizadores, não conseguiram entender a importância dessa tradição oral para esse povo, a importância dos griots. Interessante, vocês viram como é importante a gente saber a cultura de outros povos, de outras crenças? Agora nós vamos para o judaísmo.
No judaísmo, para os judeus também, existe a tradição oral que é de extrema importância. Segundo os judeus, Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, ele recebeu 2 Torá, ou seja, 2 ensinamentos, um escrito e uma oral. A Torá oral foi passada durante o tempo que o povo ficou caminhando no deserto até conquistar a terra prometida. E essa Torá oral, ela tem muitas, mas muitas informações, muitos ensinamentos que não tem na Torá escrita. E durante muitos e muitos anos foram passadas detalhadamente de geração a geração. Porém, depois, devido a muita violência que o povo judeu sofreu e muitos ataques, eles ficaram com medo de perder a Torá oral e aí começaram a registrar. Mas isso foi muito tempo depois. E dentre as tradições orais do judaísmo, a mais forte é o Shema. Shema significa escuta. Só que para o povo judeu, escutar não é só, como diz as nossas avós, nossas mães, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. Para o povo judeu, escutar é algo que entra, né, na sua cabeça e você grava na cabeça e no coração. É algo que fica gravado dentro de você. E o Shema é uma oração que os judeus fazem todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer. E ele tem um trecho, eu trouxe um trecho aqui para vocês. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, que significa, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Agora nós vamos passar um vídeo para vocês, é só um trechinho, porque o Shema, ele é bem comprido. Nós vamos passar um trecho do Shema para vocês perceberem os ritos, todo o processo que envolve essa oração do Shema feita pelos judeus. Vamos lá? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Mechzeh Aved. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לבניך ודיברת בם. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאויס על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכספתם על מזוז ביתך ובשורך. Isso aí. Apenas um trechinho do Shema para vocês verem todo o ritual, a vestimenta, a forma de fazer essa oração. E tudo isso foi passado na Torá oral, na tradição oral. Como se portar, como fazer a oração. Vocês viram que eles cobrem os olhos para fazer a oração, para que nada atrapalhe. O Shema, ele contém 245 palavras e eles acrescentaram mais 3 palavras ao Shema, para ficar 248 palavras. Por quê? Porque o povo judeu acredita que no corpo, nosso corpo humano, é composto de 248 partes. Então, cada palavra do Shema deve ser pronunciada claramente e com muita concentração,
porque ao pronunciar cada palavra do Shema, estamos abençoando cada parte do nosso corpo, da nossa existência. E isso os judeus acreditam. Vocês viram que o menino no começo tinha aqui amarrado na mão o que nós chamamos de tiflim. E também aqui, porque ao recitar o Shema, eles falam, né, que guardarei amarei o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Grava estas minhas palavras, né, como um sinal em tuas mãos e como um sinal entre os teus olhos. Então, o tiflim são cubos que ficam guardado o Shema, tanto nas mãos como aqui na cabeça e nos umbrais das portas também. Vocês viram a importância da tradição oral? E o Shema é ensinado às crianças desde quando elas nascem, passadas de geração em geração. Agora, mais uma questão interessante também do Shema. Acredita-se que a última palavra falada por um judeu antes da morte é o Shema. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem que nós tivemos uma perseguição muito grande aos judeus, a última coisa que os judeus falavam, que eles recitavam, foi o Shema. Próximo. E os povos indígenas? Para os povos indígenas, a tradição oral também é muito forte. É a base dos povos indígenas brasileiros. E é através da oralidade que eles passam todo o conhecimento acumulado, inclusive as narrativas sagradas. Ao contrário do povo africano, os indígenas, eles são escolhidos, escolhem a pessoa que vai passar essa tradição oral para as outras gerações. Geralmente é a pessoa mais idosa da tribo. Por quê? Porque ela já viveu, conheceu, aprendeu e escutou as histórias muitas e muitas e muitas vezes. E ao contrário do que nós imaginamos, a tradição oral indígena, ela não é perdida de geração em geração ou modificada. Não. Ela é tão bem gravada que o índio responsável por passar essa tradição, ele pode falar a mesma história várias vezes da mesma maneira, usando as mesmas palavras e com a mesma entonação e do mesmo jeito, porque para eles a tradição oral é muito importante. Acredita-se que em algumas tribos indígenas, a pessoa responsável por passar a tradição, ela pode gravar até 30, 40 gerações, o nome de 30, 40 gerações anteriores a dela. E aí fica um desafio. Será que nós somos capazes disso? Provavelmente não. Geralmente sabemos o nome do pai, do vô, às vezes do bisavô. Mas você sabe o nome do vô, do bisavô, do tataravô, do tatataravô e de outros ancestrais? Provavelmente não. E os indígenas, eles sabem. Então vamos lá. Aqui nós temos as imagens que mostram algumas rodas de conversa dessa passagem de transmissão da tradição oral. E agora, para encerrar a nossa aula, nós vamos ficar com uma mensagem do Sotigui Koyaté para nós. Cada povo tem sua civilização. Toda organização com disciplina é uma civilização. E todo mundo também tem um pouco de selvagem. Somos selvagens daquilo que nós não conhecemos. É preciso aprender. Tudo que não conhecemos nos causa medo, às vezes até repulsa. Não queremos, não gostamos. Por isso precisamos aprender, porque senão nos tornamos selvagens. Vamos para a nossa tarefa? Então, lá na nossa tarefa de hoje, quais valores ou crenças religiosas foram ensinados a você de maneira oral? Então você vai pensar lá o que os seus pais passaram para você de maneira oral. De repente uma oração, uma prece antes do alimento ou antes de dormir. Você vai escrever lá.
E depois você vai escolher um dos valores ou das crenças que você escreveu no exercício anterior e vai fazer uma bela ilustração. Vamos ver se nós atingimos os nossos objetivos de hoje? Retomando o que aprendemos. Compreendemos o significado de ancestralidade e tradição oral, reconhecemos a importância das tradições orais em algumas culturas religiosas e respeitamos as diferentes maneiras de se manifestar a fé. Acredito que atingimos o nosso objetivo. A nossa aula de hoje foi essa. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Que aulas incríveis! Eu aprendi muito! E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da SME no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Sapo, rolo, bolo, teia, meia, mola, cola. Chinelo. Já acharam? Muito bem, crianças. Chinelo. A palavra cachorro. Só temos duas palavrinhas agora. Cachorro. Aonde que está, crianças? Muito bem, cachorro. E por último ficou a palavra chuveiro. Vamos ler aqui com a professora bem rapidinho essas palavras? Chapéu, cachecol, chinelo, cachorro, chuveiro. Muito bem, crianças. Hoje nós vimos a família silábica do CH. Agora acompanhem com a professora lá na tela. Então, crianças, lembram que a professora